Unisal. Vamos na esteira da previsão do tempo, desse calorão aqui na nossa região. Isso porque hoje nós vamos conversar com o professor de Educação Física do Unisal Campinas, Evandro Müller, para falar sobre os principais cuidados a serem tomados em dias quentes com umidade do ar tão alta. Professor Evandro, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Estúdio CBN, obrigado pela participação aqui no CBN Educação. Boa tarde, Marco Guarizo, boa tarde a todos os ouvintes da CBN, obrigado pelo convite aí. Vamos conversar um pouquinho sobre exercício, né, nesse problema climático aí. Exato. O que eu falei na apresentação, professor Evandro, é que às vezes, né, as pessoas acham que o exercício é sair de casa, é fazer uma caminhada, uma corrida, ir para academia, mas às vezes até os exercícios domésticos também eles requerem alguns cuidados, né? Limpar a casa hoje em dia a gente fica muito suado, né? Principalmente, né, lavar um quintal, limpar um quintal. As pessoas elas têm atividade física em praticamente tudo, né? E nesse período de calor o cuidado é redobrado, inclusive para essas pessoas que involuntariamente, vamos dizer assim, estão fazendo exercício. Exatamente. É bom deixar bem claro, você tocou nessa questão, né? Isso é exatamente, varrer casa, caminhar, etc., o que a gente conceitua como atividade física. O exercício físico é aquela coisa seriada. Eu vou fazer 4 séries de 10 de abdominais, por exemplo. E o esporte é no nível mais de performance. Mas todos eles são impactados pela essa questão do clima, né? Como foi falado aí, o clima vai subir, a umidade do ar vai cair e isso acaba impactando no processo fisiológico das pessoas, né? A alta temperatura, ela acaba fazendo com que a gente busque, né, se hidratar mais e os efeitos deletérios do próprio exercício. A gente busca fazer exercício e atividade física para trazer saúde, por isso que tem que tomar cuidado com a questão climática também. Exato. E a gente estava falando, né, agora há pouco na previsão do tempo sobre beber muita água, né? E algo que sempre foi dito pelo educador físico também é a questão dos horários, né? Isso, às vezes, não só para atividade física, mas, por exemplo, o horário do sol numa praia, né? Que tem horário que tem que ser evitado, né? E a gente está em semana de corrida e integração, por exemplo. Quem vai fazer esse tipo de atividade, né? Quem vai correr, tem horário específico para isso, para diminuir os efeitos desse calor, já que a umidade ela está baixa o dia todo? O ideal é fazer, né, aquela questão, buscar treinar em locais abertos, em Lagoa do Taquaral, por exemplo, antes das 9 da manhã e depois das 16h30, quando esse sol ele tem um efeito menor. O problema da alta temperatura é que ela vai elevar a temperatura corporal como se a gente estivesse no estado febril. O corpo fica procurando estabilizar essa temperatura corporal, ele fica gastando mais energia, por isso que a sudorese aumenta e é importante a hidratação. E como você falou, a própria integração ela acontece, né, em via de regra no domingo de manhã. Antigamente, ela já foi no sábado à tarde, eu inclusive já corri, né, a prova naquela época antiga, que era de sábado à tarde, que era uma loucura, inclusive com o circuito antigo. Ela saía da Glicério, subia Moraes Salles, passava pelo Cambuí e terminava na Lagoa. Era insano isso e desgastava muito mais. Mas hoje, com, né, as orientações, tanto médica como dos profissionais de educação física, há esse entendimento, essa informação chega aos atletas, mesmo aos atletas amadores e essas pessoas que buscam corrida como a integração, essas orientações, e a gente já sabendo dessa elevação da temperatura e também da baixa da umidade, então é bom se cuidar e todo posto de água que tiver na corrida, buscar se hidratar, além de levar a sua própria água também. Até a São Silvestre, por exemplo, mudou para amanhã também, né? Antes ela virava o ano, né? Que aí eu acho que era um horário bom para o atleta, depois ela passou para o fim da tarde e hoje ela é realizada pela manhã, exatamente por essa questão, por esses estudos, né? Deixa eu seguir num outro assunto, professor Evandro, porque, por exemplo, né? A pessoa que vai para o trabalho, às vezes ela vai pelo transporte público, às vezes ela vai a pé, às vezes ela tem um caminho do estacionamento até o local onde vai trabalhar e
essa questão também, ela tem uma mudança física que pode, essa questão do calor, eu digo, uma mudança física que pode atrapalhar o rendimento dessa pessoa, a concentração, se não tiver preparada para isso? Com certeza, né? Ela, de repente, como você falou, ela tem aí uma jornada de transporte público, com a alta temperatura, às vezes não dorme bem, né? O calor excessivo atrapalha o sono também. Isso vai impactar que ela não dorme bem, e depois esse calor ao longo do trajeto pode fazer, sim, né, causar alguns efeitos nesse organismo, em que ela não vai se concentrar, como você bem falou. Normalmente, quando você tem um calor excessivo, você não se alimenta direito. É importante também se alimentar com alimentos mais frescos, buscar hidratação, né, suco, água, etc. Mas alimentos frescos, como salada, evitar alimentos ali muito gordurosos, que pode comprometer isso também. E isso vai efetivamente, um trabalho de produção, por exemplo, que exige concentração, pode ser que atrapalhe e pior, pode até causar algum tipo de acidente de ordem trabalhista também, né? Exato. Para a pessoa que é praticante de atividade física, né, que a gente sabe dos efeitos da endorfina, né, de tudo que acontece, ela sofre menos num calor como esse, ou o corpo humano, como tem a mesma temperatura para todo mundo, né? Eu achei até interessante que você citou aí o estado febril, dependendo de quando a pessoa está fazendo esse exercício. Essa pessoa, ela sofre menos ou é igual? Sofre também, mas ela está mais adaptada. Eu vou pegar um exemplo da Copa do Mundo de 94, que o Brasil foi campeão, né, lá nos Estados Unidos, que os jogos lá aconteciam por volta de meio-dia, né? Eram atletas que se adaptaram a isso, mas alguns deles tinham desgaste bem efetivo, mesmo assim. Todo o suporte de fisiologistas, nutricionistas, etc., mas mesmo assim eles sentem esse efeito, né? A gente está falando de atletas profissionais. Atletas amadores, que é o que a gente tem bastante, por exemplo, na integração. São pessoas que estão adaptadas, treinaram, etc., mas, eventualmente, elas não treinaram no ambiente de calor extremo como esse. Talvez elas sintam um pouco mais. Mas, como foi falado, a temperatura basal aí em torno de 36 graus, todo o organismo vai sentir. O mais adaptado, o que tem um condicionamento físico melhor, que ele já treinou para isso, ele tem um efeito, uma resistência, digamos assim, melhor para esse tipo de coisa. Porque durante treinos intensos, a pessoa pode perder de 2 a 3% do volume total de água dela, né? E isso, mesmo numa pessoa muito treinada, isso efetivamente pode causar ali algum tipo de dano e até comprometer o resultado dela também. O consumo, a gente está falando da água, né? Mas, por exemplo, quem faz exercício físico consome isotônico, tem as pessoas. Aqui no Exato. centro da cidade eu vejo tomando uma água de coco, um suco de fruta. Muito bom. Tem alguma questão, assim, como é que diz, uma limitação mínima ou máxima de líquido para a pessoa consumir para poder diminuir esses efeitos? É diferente de um dia, entre aspas, comum, quando não está tão quente, professor? O geral que fala-se de você ingerir cerca do indivíduo adulto de 2 litros de água, né, de líquido no geral, é para se hidratar. Né? Em dias como esse valor tem que aumentar, esse volume de líquido tem que aumentar, em torno aí de 2,5 litros a 3 litros. Em atividades intensas, pegando o exemplo, o gancho novamente aí da integração, isso tem que, né, aumentar muito mais, para exatamente evitar esses efeitos, né, de uma perda de líquido, efeito aí da umidade baixa, que vai fazer com que esse organismo sempre vai buscar um equilíbrio, e o organismo fica, a sudorese, porque ele fica trabalhando, né, esse momento fisiológico do corpo, músculo, etc., ele faz com que tenha um gasto energético maior e vai gastar mais energia e precisa repor essa energia com líquido, né, dentro dessa característica aí. E a pessoa, quando ela está, por exemplo, num estado febril, aí não por causa do exercício, né? É possível diferenciar, professor? Aí seria realmente trazendo aí para um ambiente mais saúde, né, fazer um diagnóstico efetivamente atrás dessas características, né, do termômetro, por exemplo, para ver ela está com uma infecção ou algum problema respiratório que demanda
que ela vai ter esse estado febril. Mas mesmo assim, pegando o gancho aí com crianças que têm estado febril, qual que é a orientação normalmente? Que você dá um banho leve para que a temperatura baixe, para que você vai chegar até o pediatra, por exemplo, né? Então, em via de regra, sempre você estabilizar essas temperaturas para buscar esse tipo de coisa. Eu vou contar um case que aconteceu comigo. Eu era atleta amador de provas de corrida de rua, fiz a integração pelo menos umas 10 vezes, e numa prova mais longa, uma meia maratona que eu fiz, estava muito calor. Pós-corrida, mesmo se hidratando, eu tive febre, diarreia, vários efeitos dessa desregulação da própria temperatura. Eu estava adaptado, treinei para a prova, mas mesmo assim eu tive esses efeitos, que trouxeram aí vários malefícios no meu caso, que eu tive que fazer uma reidratação com isotônico, repouso e assim por diante. E outra questão também, para a gente falar da temperatura corporal, não sei se é mito ou não, eu pergunto para o profissional da educação física. Se a pessoa, por exemplo, né, ela não consegue dormir por causa do calor, se ela tomar um banho antes, isso muda na temperatura corporal ou é um efeito muito rápido que não faz diferença? Deu uma cortada. Se ela tomar um banho, né? Porque, banho. Olha, isso vai muito da individualidade. Tem pessoas que treinam à noite e dormem super bem, tem pessoas que treinam à noite e ficam tão aceleradas que não conseguem dormir. O banho entra nessa mesma característica. Eu falo por mim, eu mesmo tomo banho, para mim faz até bem, eu consigo relaxar e dormir efetivamente. Mas vai muito da individualidade de cada um, né? Tem gente que fala que desperta com o banho e não consegue dormir, mas é muito individual de cada um. Então, para a gente encerrar o assunto, professor, a água, ela é essencial, a água ou os líquidos, né? Pra... Hidratação, né? Hidratação total. Mas não pode se hidratar com aquele... Não, né? Aquele lá seca, cerveja, né? Não. Não que seja ruim, mas para esse tipo de coisa, para exercício, o álcool ele vai atrapalhar, ele vai exatamente fazer com que evapore alguns líquidos corporais e acaba atrapalhando, por isso que não é interessante. Apesar de existir por aí algumas corridas, wine run, beer run, que o pessoal vai parando, vai bebendo, né? Mas é muito mais assim festiva do que especificamente buscar uma performance, um resultado esportivo ali. Vou fazer uma inscrição nessa aí, depois eu conto a experiência. Brincadeira à parte. Professor Evandro Müller, do curso de Educação Física do Unisal Campinas, são muitas dicas aqui para a saúde, não só para atividade física recorrente, né, para atividade como a corrida, a caminhada, o esporte, mas também para o dia a dia, para o trabalho. Muito obrigado pelas dicas aqui no CBN Educação, professor. Um abraço, boa tarde. Um abraço, Marco, eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição aí. Um abraço a todos os ouvintes aí, vamos se cuidar, vamos se hidratar aí. CBN Educação volta na terça que vem, vamos para o Repórter CBN. Estúdio CBN. Repórter CBN.